Senhor presidente, eu queria um pouquinho de paciência dos senhores, porque esse tema é um tema muito importante. E é claro que a gente está vendo nas ruas que o desabastecimento, o sofrimento, as consequências econômicas são grandes. E uma questão que está sendo aqui colocada. Quando a gente fala do óleo diesel, a gente rebate na macroeconomia. Mas quando a gente fala de gás de cozinha e a gente fala da gasolina, a gente fala da vida das pessoas, da microeconomia. Então, isso rebate diretamente na vida do cidadão. O outro leva um processo na cadeia. Lá não. É um problema que vai diretamente no cotidiano. E aí eu aproveitei, presidente, e até aproveitando a sua grande experiência no setor, eu, em vez de olhar o que está acontecendo, eu quis dar uma olhada de alguns erros históricos de investimento. É claro que essa comissão aqui, ela tem que ter um papel muito importante de dizer: o Brasil errou quando transporta e fez se transportar 60% das suas cargas através de rodovias. Essa é uma questão histórica que a gente precisa enfrentar. E é essa comissão aqui que precisa revisitar isto e fazer esse alerta para que os novos governos possam, os novos governantes, na agenda política desse ano, possa dizer o que vai fazer com as ferrovias e com o transporte marítimo do nosso país. A outra questão é a questão desse sócio oculto chamado governo. Nós temos claramente, nos debates aqui nesta casa e por toda a sociedade, não é possível que 45% do custo na bomba venha de impostos. O que nós estamos fazendo é criando um custo Brasil que cria um obstáculo para o desenvolvimento do país. Uma outra questão, presidente, que aí eu quero dizer que esta casa, muitas vezes, a gente faz os grandes debates, a gente tinha que especializar um pouco mais cada comissão. Eu acho que, nesse momento, algumas questões deveriam estar aqui na Comissão de Infraestrutura. A gente tem que revisitar a questão do etanol. O etanol é, sem sombra de dúvida, uma saída ambiental, uma saída econômica de médio e longo prazo para o país, porque a gente trabalha e dialoga diretamente com o agronegócio e a gente cria divisas e empregos dentro do nosso país. Nós temos tecnologia de 30 anos no nosso país e nós precisamos deixar de olhar o etanol como aqueles usineiros do passado. Nós precisamos, e aí a comissão, presidente, queria colocar aqui uma agenda diferente do que está todo mundo propondo, porque é claro que para a gente enfrentar a crise atual, senador, nós vamos ter que baixar impostos. Mas é óbvio que a gente não vai viver baixando impostos o tempo todo. Nós vamos ter que melhorar produção e produtividade e diversidade da nossa matriz produtiva. Hoje, 27% do combustível que a gente usa na gasolina vem do etanol, mas isso pode chegar a 40%. E por que isso não chega? Por que a gente não reduz esse prazo de 2040 para agora, para 2030? O que a gente pode fazer para melhorar esse ambiente de negócio do etanol, que tem um rebatimento enorme em algo que é tão fundamental, que é o agronegócio? E uma outra questão, presidente, que queria trazer... Eu participei, e nós votamos aqui, a Lei 13.303, que foi a lei das estatais. E depois de votar, eu fui fazer um curso para aprofundar os impactos daquela lei em relação à governança das nossas estatais. A governança das nossas estatais. E lá, na discussão, eu fiz um curso na FDC, na Fundação Dom Cabral, como senador, fui estudar. E lá, no debate, eu percebi que a gente tinha empurrado o país para uma encruzilhada, senador Flecha. Ou a gente ficava na mão do populismo, de governos que querem botar no tacão o preço da bomba para ter benefícios políticos, ou seja, ação populista para dividendos políticos, ou a gente entregava as nossas estatais
ao tecnicismo. E lá está claro, ficou muito claro isso. Quando eu estudei a lei e perguntei, eu disse, olha, não é possível que um conselho de administração, um CEO, possa tomar atitudes que não olhem e não vejam a perspectiva do desenvolvimento estratégico do país. Ou seja, eles se fecham, tomam uma decisão e as consequências estão aí. A consequência está aí. Por quê? A gente tirou o elemento político do debate da importância daquela estatal com o seu interesse público. A demonstração do interesse público da existência da estatal. E aí eu queria pedir, presidente, que se o senhor pudesse, nós, senadores, conversássemos. Ontem eu tive já com o presidente da CAI, eu fiz em fevereiro, e isso tem a ver muito com a nossa comissão aqui, presidente, eu fiz um projeto de resolução instituindo um observatório das empresas estatais, estabelecendo dentro das responsabilidades do Instituto, do IFE, certo? Instituto Fiscal, que ele tenha este olhar sobre a atuação das estatais, que são quase 150 no nosso país, e que isso tudo passa à margem. Nós ficamos discutindo aqui o orçamento, o parco orçamento do Estado, e esquecemos de olhar esse orçamento tão importante para o desenvolvimento estratégico do país. Nós temos lá já, a relatoria é do Fernando, do nosso senador Fernando. Fernando fez um relatório positivo, falei com o senador Tasso para ver se coloca na pauta, para que a gente pudesse trimestralmente, e aí conversar com o pessoal do IFE, presidente, se trimestralmente ou semestralmente, esse observatório das atividades dessas empresas estatais pudessem estar aqui à disposição para que a gente não tivesse essas surpresas. Uma outra questão, presidente, que fiz. Quando o presidente da Petrobras, o presidente Parente, estabeleceu o fechamento das Fafens, aquela questão que estava colocado no curso que eu levantei, do debate, certo? Do que nós podemos chamar de conflito de interesse ou conflito de agência, onde um presidente de um estatal pode estar tomando atitudes para ter proveitos pessoais, e nesse caso não é não republicano, é republicano. É estabelecer com que o plano de recuperação da sua empresa seja mais ágil. Mas a que custo para o país? Quem é que vai controlar essa equação, esse gráfico de recuperação, esse tempo de recuperação? E aí eu fiz mais um projeto de lei que está tramitando, está na mão do relator Armando Monteiro, em abril, não tem nada a ver com isso que está acontecendo, estabelecendo no artigo 8º, que é o artigo onde diz que todas as empresas estatais têm que fazer uma carta anual explicando os motivos por que ela deve existir, qual é o interesse social que ela mantém desde a sua origem, o que é que ela está fazendo disso, entregando ao Ministério ao qual esta empresa estatal está vinculada também uma carta, a responsabilidade de, em nome do país, estabelecer uma política pública que olhe para o médio e para o longo prazo, para que esta atividade não seja restrita a uma suposta autonomia autocrática. Então, eu tenho esses dois projetos que estão tramitando, que trabalham diretamente com a governança. Para finalizar, presidente, eu sugiro a gente tentar, o senhor, conversar com o presidente Eunício, para a gente talvez especializar um pouco esse debate. É claro que quando a gente for discutir com o ministro da Fazenda, nós vamos discutir questões referentes a impostos e tarifas. Mas existe um dever de casa que nós podemos chamar para esta casa aqui e para a Comissão de Infraestrutura. Olhar os custos de produção da Petrobras. Chamar aqui e dizer por que os custos da Petrobras, estão nesse patamar. 2, como é que nós podemos melhorar a matriz energética e trazer para dentro desse debate a melhora do ambiente de investimento do etanol?
é também algo que pode colaborar em médio e longo prazo para que a gente diminua a pressão desse ambiente externo sobre o preço do combustível, certo? Uma terceira questão é que nós precisamos enfrentar aqui quais são os malefícios e os benefícios de você ter um monopólio, presidente. Nós precisamos fazer esse debate aqui, não é em outro local, é na Comissão de Infraestrutura. Qual é o benefício de termos sob a responsabilidade de uma única empresa? Só existem, além da empresa Petrobras, uma ou duas empresas privadas no país que quase não produzem nada na questão da refinaria. Será que é importante a gente deixar isso totalmente na mão da Petrobras ou precisamos trazer novo player? Esta é uma pergunta que eu gostaria de responder com mais firmeza. Então, essa discussão aqui é uma discussão fundamental e não tem outro ambiente, porque se a gente sair do ambiente da Comissão de Infraestrutura, nós vamos cair de novo na facilidade de aumentar ou diminuir impostos, que é o que o Brasil não quer. O Brasil não quer aumento de impostos. O Brasil não quer. Não dá para você tirar impostos da CID e aumentar na folha, porque vai ter rebatimento aonde? No desemprego. No desemprego. Então, essas três questões e mais a questão de revisitar a governança dessas estatais para que a gente não tenha em outras estatais o mesmo blackout, além do lockout, o blackout que a Petrobras produziu ao povo brasileiro.